Bom dia, tarde, noite. Último vídeo do nosso curso de Quântica 2. Vamos finalizar então com a aproximação de Born, que seria um jeito alternativo de resolver problemas de espalhamento, né? Alternativo às ondas parciais que a gente viu no último vídeo, né? Então, enquanto as ondas parciais se concentravam em você desenvolver uma série a partir da equação radial, né, que é uma equação diferencial, a equação radial lá da equação de Schrödinger, para quando você separa a função de onda, né, se a função de onda for separável, a aproximação de Born, ela já vai se basear na equação de Schrödinger da forma integral. Então, enquanto as ondas parciais a gente se concentrava em equações diferenciais e séries, aqui nós também vamos chegar numa série lá no final, mas nossas equações serão integrais. E aí o nosso primeiro passo é escrever a equação de Schrödinger na forma integral. Além disso, enquanto lá nas ondas parciais você trabalhava com as condições de contorno que o seu potencial implicava, sem necessariamente jogar ele nas equações, aqui nós não vamos ter para onde correr não. Tá? Na aproximação de Born, essas integrais dependerão da equação explícita para o potencial V de R, mesmo que ele seja esfericamente simétrico, que é o que nós vamos estudar. Tá? Que mais? Quais são as ferramentas matemáticas que você vai precisar se lembrar, né, ter em mente ali afiadas para não perder a linha de raciocínio aqui na aproximação de Born? Basicamente essas aqui, ó. Você vai começar com transformadas integrais. Então você lembra lá da transformada de Fourier? Para que servia a transformada de Fourier? O que uma transformada integral faz, né? Ela tira você de um conjunto onde você não consegue resolver uma equação, leva ela para você, te leva para outro conjunto onde fica mais fácil de você resolver aquela equação por meio de uma transformada integral, e aí depois você faz a transformada inversa para obter a solução, né? Esse que era o papo ali envolvendo transformadas integrais. Você vai ter que lembrar um pouquinho disso. Função de Green, de repente você viu em métodos lá, mas não tinha muita noção o que é essa tal de função de Green, o que é essa coisa mágica que está aparecendo aqui. Então aqui a gente vai conseguir entender um pouquinho melhor para que ela serve. Ela é um jeito de se resolver uma equação diferencial, igual eu estava falando das transformadas integrais. Um artifício para você resolver uma equação diferencial. O que mais? Integrais de resíduo. Então, se você lembra lá do que você viu em métodos, né, como é que resolve uma integral de resíduo? Então, você tem uma integral lá, você não sabe resolver essa integral, você leva ela para o universo dos complexos, né, para o conjunto dos complexos lá, resolve ela e você acaba tendo uma solução, mesmo que o integrando da sua integral lá seja real. Então, nós vamos trabalhar com essa noção de que a equação que a gente tem, sob certas circunstâncias, é difícil da gente resolver. Nós vamos nos transportar para um outro universo lá onde a gente dá conta de resolver essas equações, e por lá a gente resolve nossa vida. Nós vamos dividir esse capítulo de aproximação de Born, assim como todos os vídeos, estou seguindo a mesma divisão que o Griffiths faz. A primeira parte do vídeo, dessa videoaula, nós vamos simplesmente escrever a equação de Schrödinger em sua forma integral, independente de problemas de espalhamento ou de qual potencial que nós estamos interessados em resolver. Na segunda parte, aí sim, nós vamos já dizer o que é a primeira aproximação de Born. Então, se a gente separar, né, você vai ter uma autofunção incidente, ela vai encontrar um centro de espalhamento. Se não houvesse centro de espalhamento, ela ia passar direto, e a gente pode chamar isso de ordem zero da sua função espalhada. Como tem ao centro de espalhamento, você vai ter que somar a essa ordem zero, assim como a gente fez lá nas ordens parciais, aquilo que derivou do espalhamento, e aí a gente vai falar que são as ordens da correção. Nós vamos começar simplesmente com a primeira ordem, e depois nós vamos evoluir para uma série, para a chamada série de Born, onde a gente pode ter tantas quantas correções você precisar para resolver o seu problema de espalhamento.
Vamos então direto, começando com o nosso problema, escrever, como que a gente escreve a equação de Schrödinger na sua forma integral. Vamos lá então. Vamos primeiro lembrar como é que era a equação de Schrödinger independente do tempo. Nossa velha conhecida de tantos carnavais nessa altura do campeonato, né? Nós vamos renomear alguns termos dela da seguinte maneira. A gente vai escrever ela da seguinte forma. Ó. Esse operador aí, nabla 2 mais k ao quadrado, aplicado na autofunção, vai ser igual um Q. Onde K é o nosso velho conhecido de sempre, a raiz de 2mE sobre h cortado, e esse termo Q, 2mh cortado ao quadrado, Vψ. Né? Então você simplesmente passou esses termos aqui para o lado de cá. Aliás, você multiplicou a equação toda, né, por 2m sobre h cortado ao quadrado e escreveu ela da seguinte forma. Isso é dito equação de Helmholtz e é uma vantagem para nós porque lá nos métodos matemáticos a gente tem muitas ferramentas para atacar a equação de Helmholtz, né, para resolver ela. Tá? E então a gente escreveu a equação de Schrödinger na forma da equação de Helmholtz. Daqui para frente, o que a gente vai fazer? Usar a função de Green, g de r, para resolver essa equação de Helmholtz. Então, seja g de r tal que aquele mesmo operador aplicado em g de r é igual a delta de Dirac em 3 dimensões. Tá? Daqui esse cubo aqui, né, que não é bem um cubo, tá só indicando que você está repetindo ela pelas 3 dimensões do espaço, né? Sua delta está nas 3 dimensões do espaço. Então, veja bem, essa não é a equação de Helmholtz, né? O dito termo de fonte aqui, ó, que é o delta, não tem nada a ver com o que a gente tem na nossa equação de Helmholtz, tá? Então não é que a nossa autofunção que a gente está procurando é a função de Green, não. É o seguinte, se a função de Green satisfaz essa equação aqui, então a nossa função de onda que a gente está procurando é a função de Green vezes o termo de fonte integrado em todo espaço. Aqui tem uma pegadinha que é o termo de fonte, tem o próprio Psi aqui dentro, né? Então é Psi dependendo do próprio Psi, mas a gente vai ver um pouco lá na frente como que a gente vai tratar isso. Mas, por enquanto, vamos voltar aqui na função de Green. Então, se a função de Green satisfaz isso aqui, ó, o operador lá, que é o nosso interesse, em cima dela é delta, então nós podemos escrever Psi desse jeito e a prova está aqui. Ó. Vamos aplicar o operador em Psi. O que dá? Você vai ter, né, se Psi está escrito assim, o operador entrou aqui para dentro da integral, né, invertir. Já que a integral é em R0 e o operador é em R, né, são feitos em variáveis diferentes, eu inverti a posição do operador com a da integral aqui. E aí, o que era esse cara aqui aplicado no G? Né? Nota que o operador ele invadiu essa integral aqui, né? O operador aplicado em Psi, ele entrou aqui para dentro. Então foi só isso que eu fiz. Agora, o que é o operador aplicado na função de Green? Era o próprio delta, e usando a propriedade da delta, você vai ter o Q aplicado em R. Veja, olha como a delta está em R. Aqui você tem a integral em R0. Então, Q aqui está em R0. O resultado, né, vai sobrar aqui aplicado no G, o resultado é delta. Essa integral você usa a propriedade da delta, que vai ser Q de R. Então, nosso operador aplicado em Psi deu Q de R, que era justamente o que a gente tinha quando nós renomeamos a equação de Helmholtz. Se você ficou com alguma dúvida, volta ali para trás, você vai ver que a equação de Schrödinger rearranjada para virar uma equação de Helmholtz, ela é justamente isso aqui, né? Operador aplicado em Psi igual a Q. Portanto, nós provamos aqui
que se ao invés de eu resolver a equação de Helmholtz, eu resolver essa equação aqui, eu vou encontrar a função de Green e vou ter uma função adequada para eu resolvendo essas integrais aqui, eu resolvendo essa integral aqui, ó, né, se eu encontro G, psi, eu fico a uma integral de encontrar psi. É isso, para isso que a função de Green serve, né? Se eu encontrar G a partir dessa equação aqui, eu fico a uma integral de encontrar psi. Então, vamos caminhar nesse sentido aqui. Aqui, ó. Você reduziu o seu problema a resolver a equação de Helmholtz, entre aspas, né, para uma fonte delta e não para uma fonte Q igual a gente tinha. Para isso, agora para a gente caminhar na direção de resolver isso aqui, vamos escrever a função de Green como transformada de Fourier. Então você vai lembrar lá da transformada de Fourier, aqui está escrito em 3 dimensões, né? Então aqui você tinha aquela exponencial típica lá da transformada de Fourier, e aí você tem aqui a transformada inversa de G, né? Então se G é uma transformada, Gzão é uma transformada de Fourier a partir de Gzinho, você tem que Gzão a inversa de Gzinho, ou Gzinho a inversa de Gzão, enfim, você vai usar o que você aprendeu em transformada de Fourier, e aí você escreve G dessa maneira. Para quê? Ué, nós estamos só adiando nosso problema, né? Nosso problema era encontrar psi, passou a se encontrar Gzão, que é a função de Green, e agora vai ser encontrar Gzinho. Então, o que a gente vai fazer agora? Vamos jogar e esse carinha aqui. Então, o que dá? Ó, jogamos, ó. O G transformada de Fourier dá isso aqui. Então, a parte mais importante é o operador sendo aplicado nessa exponencial. Antes da gente aplicar, aliás, aqui, ó, aplicando sim, ó, o nabla aplicado aqui nesse carinha vai dar menos S2 vezes a própria exponencial, né? E a delta, que está do outro lado do igual aqui, né, que eu não escrevi, então a delta ela poderia estar do outro lado de um igual aqui, que eu não coloquei, né? A delta você pode escrever ela desse jeito, né? A delta ela tem esse formato aqui, que você viu lá em métodos, para uma dimensão só é 1 sobre 2π, para 3 dimensões você vai elevar esse 2π ao cubo. E aí, você igualando esse termo aqui, que é esse carinha aplicado no G, né? Esse operador aplicado no G. Se você igualar isso aqui a delta, você vai ter isso aqui. E aí, você precisa só de igualar os dois integrandos para identificar quem é G de S. Igualando os dois integrandos, aqui, você vai ter G de S igual a isso aqui. Então, você achou G de S, agora você precisa voltar para trás. Você achou G de S, então quem é G? Portanto, G vai ser a transformada inversa dele, né? Então, você precisa resolver essa integral. Essa integral tem um problema básico, que é você só consegue resolver usando métodos resíduos, então seus métodos matemáticos aí vão ter que estar bastante afiados. Essa resolução, como sempre, está lá no Griffiths, porém, você vai mostrar para a gente como um exercício, nosso quarto exercício, que o resultado dessa integral é EIKR sobre R, e aqui tem uma constante menos 1 sobre 4π também. O que eu separei aqui? EIKR sobre R. Lembra que isso é o nosso termo onda saindo fora do centro de espalhamento, que a gente precisa sempre dele. Então, pô, muito bom que a nossa função de Green seja a onda esférica se propagando para fora do centro de espalhamento, igual a gente precisa para resolver problemas de espalhamento. Daí, a gente precisa lembrar de uma coisa. Quando você tem uma equação diferencial não homogênea, que é o caso dessa que a gente acabou de resolver, porque tinha uma delta aqui, tem um teorema lá nas equações diferenciais que falam a solução geral da equação não homogênea é a solução da homogênea mais uma solução particular da não homogênea. Essa aqui é a particular da não homogênea.
Portanto, qualquer g de zero que resolva essa equação aqui homogênea, você pode adicionar aqui que você ainda vai ter uma função de Green adequada para o problema. Beleza? Mas nós vamos pegar só a particular por enquanto. E aí, já que a gente encontrou a função de Green, a equação Schrödinger escrita na forma integral é essa aqui. Não parece a equação de Schrödinger porque você já tem um psi aqui igual a tanto. Mas olha, você precisa resolver uma integral que precisa de você precisa achar o formato do próprio psi. Entendeu? Então, isso aqui é meio traiçoeiro. Parece, eu tô a uma integral de encontrar psi aqui. Mas não é bem assim, porque o psi também está do lado de cá. Então, a forma integral da equação de Schrödinger que está escrita aqui, você vai precisar de algumas artimanhas, de algumas aproximações para poder resolver ela. Tá bom? Mas para o que a gente precisa em relação à aproximação de Born, isso aqui é o que a gente precisava, né? Esse aqui é o nosso resultado principal. Psi0, a exemplo do que a gente viu ali para a função de Green, Psi0, pelo mesmo motivo, ele é a solução da equação homogênea. Em relação à solução de equações diferenciais, esse Psi0 que está somando aqui a integral que a gente tinha acabado de encontrar, né, a gente encontrou só essa integral aqui. E aí escreveu um Psi0 somando com essa integral que a gente encontrou. Mas por quê? Porque a solução da equação, da equação não homogênea também faz parte da solução geral da equação não homogênea, né? A solução homogênea, a solução da equação homogênea faz parte da solução geral da equação não homogênea, né? Teoria de equações diferenciais. Então acabamos, ó. Já entendemos como escrever a equação de Schrödinger em sua forma integral, e isso é geral, tá? Isso é geral, não é porque, isso aqui é um problema de espalhamento, se não for espalhamento, não é assim. Não, a gente não colocou nada nesse raciocínio que envolve espalhamento. Vai começar agora, beleza? Agora que a gente vai começar aqui com a primeira aproximação de Born a resolver problemas necessariamente de espalhamento. Para a primeira aproximação de Born, nós vamos começar então com o seguinte. Suponha que em R igual a R0, né, você vai pensar em 3 dimensões, e aí você tem um ponto que está uma distância R0 da origem do seu sistema. Então, suponha que o centro de espalhamento está localizado em torno de R igual a R0. A gente quer determinar a função de onda em pontos distantes de R0, é o que a gente chamou de zona de radiação no vídeo passado. Temos aqui a nossa equação de Schrödinger escrito na forma integral. O que a gente faz com ela para andar nesta direção aqui, ó? Nós vamos escrever R menos R0 aqui e aqui para o caso R muito maior do que R0, né? Tal da zona de radiação lá. Começamos pelo seguinte. Então vamos atacar esse termo aqui, que tem lá esses termos R menos R0. Começamos pelo seguinte aproximações. Ó, R menos R0, se eu abrir ele aqui, eu tenho, por enquanto, exatamente isso aqui, né? A menos do módulo que já está ao quadrado aqui, nós tiramos fora. Então, nós temos exatamente isso aqui. O que a gente vai fazer? Nós vamos escrever esse termo aqui, R menos R0 ao quadrado, desse jeito aqui, ó. Até então, isso aqui é exato. Só que aí, o que nós vamos fazer? Põe R ao quadrado em evidência. Se eu coloco R ao quadrado em evidência, eu vou ter aqui um termo R0 menos R, que vai ser muito menor do que 1, né? Então, ele vai se aproximar muito de zero. Você vai ter um termo aqui, R0 menos R, ao quadrado, né? R0 menos R, R0 sobre R, tudo ao quadrado, que já está indo embora para zero, porque R é muito maior do que R0. E aí,
acaba sobrando isso aqui, ó, 1 menos 2 R menos R0 sobre R2. Então eu coloquei R2 em evidência e mandei o termo do meio para zero, pois R0 muito menor do que R. Só que aqui, lembra que está ao quadrado e a gente não precisa dele ao quadrado, a gente precisa ele sem estar elevado ao quadrado. Então, vamos meter a raiz dele aqui, ó. O R2 já fica fora da raiz. E aqui é nada mais nada menos do que 1 elevado a meio, que nós vamos usar a expansão binomial para escrever desse jeito aqui. Então, R menos R0, usando essa aproximação e mais a série binomial, nós vamos escrever ele desse jeito aqui. Então, esse carinha aqui, ele vai para a exponencial. Para esse termo aqui, a aproximação é um pouco mais simples, porque ele está no denominador. Então, é suficiente para mim simplesmente falar que R é muito maior do que R0. Então, esse termo aqui no denominador, ele vai passar mais perto, né? Ele é bem próximo de R. Então, você simplesmente ignora o R0 e aí você escreve tudo da seguinte maneira. Ah, tá. Esqueci uma coisa. Esse carinha aqui, ó, nós vamos definir esse vetor K como K na direção R e escrever aquela exponencial desse jeito aqui, ó. Então, essa exponencial aqui, nós vamos fazer a definição K vetor é K na direção R, e aí, usando aquilo que a gente tinha para essa aproximação, a exponencial é escrita desse jeito. E aí, para o denominador, é o que eu tinha comentado, a expansão fica um pouco mais simples. Então aqui, ó, aquele termo na sua integral virou isso aqui, em que nós definimos um K vetor aqui, né, na direção R, K na direção R, K na direção radial, vai ser na direção do espalhamento, tá? É a direção de propagação da partícula após o espalhamento. Beleza? Seguindo aqui, nós queremos para o espalhamento π0, que representa a primeira ordem do espalhamento, ou onda incidente, onda que ainda não sofreu o espalhamento. O que a gente queria desde o vídeo passado? A, E, I, K, Z. Então, onda plana incidente. Nada que a gente não tenha discutido nas ondas parciais. Com a aproximação, nossa equação integral fica desse jeito, ó. π0 é a onda plana na direção Z de entrada. Exponencial aqui, ela tem um R0 nessa exponencial. E por que a gente fez aquela separação, né? Definimos o K vetor para separar em duas exponenciais. Porque uma exponencial depende de R, uma depende de R0, a integral é em R0, portanto, você conseguiu encontrar aquele termo nosso tão desejado do espalhamento, EIKR sobre R, que significa a onda esférica se propagando para longe do centro de espalhamento. Para que servia isso mesmo? Porque o que não tem ela é a amplitude de espalhamento. F de θ, aqui a gente estendeu para um φ, porque a gente ainda não... Bom, o Griffith estendeu para um φ aqui, a gente ainda não discutiu sobre a simetria do problema. Então, essa aqui é a sua amplitude de espalhamento, né? Tudo que não é EIKR sobre R é a sua amplitude de espalhamento. Aqui está dividido pelo A, porque lembra lá do vídeo passado, né? Como que o A ficava fora das chaves, né? A gente tinha uma chave aqui, o A fica fora dele. Então, para o A para vocês poder escrever esse π daquele jeito que nós nos acostumamos desde a videoaula passada, nós temos que dividir aqui por A também. Então, essa aqui é a sua amplitude de espalhamento usando a aproximação de Born. Então, olha só. Vamos agora fazer algumas suposições para ajudar a resolver esse trambolho aqui, porque não está muito convidativo ainda, né? Então, quais outras aproximações que a gente pode resolver, que a gente pode utilizar para ajudar a gente a resolver essa integral? Vamos pensar primeiro que a onda plana incidente não vai ser muito alterada pelo centro de espalhamento. Então, o que você vai
que você vai supor com isso? Que aquele π de R0 que está lá dentro da integral vai se aproximar a π0 de R0. Ou seja, você vai ter uma exponencial com o mesmo caráter lá da onda plana incidente, né, em que você definiu aqui, ó, K' como K na direção Z. Então, eu escrevi esse cara desse jeito aqui, né? Se eu substituo K' por K na direção Z, eu vou ter exatamente isso aqui. Então, o que eu fiz? Eu, basicamente, supus que o π que está lá dentro da integral, que é depois que ela conta, né, o π que está lá dentro da integral, ele é um π geral aplicado em R0, então você tem que saber o que aconteceu com a onda espalhada. Só que aí você está falando que a onda espalhada não mudou muito. Ela é parecida com π0. π0. E aí o que eu fiz? Peguei π0 e escrevi em coordenadas esféricas. Com essa transformação aqui. K', então, está relacionado com a incidência da onda. Com isso, você fica com essa exponencial aqui, K' menos K. Então, a sua exponencial aqui passa a depender de K' menos K. Ó. A gente antes tinha uma exponencial que dependia só de K e de R0. O que nós fizemos essencialmente foi colocar aqui um K' menos K na exponencial. Qual que é a interpretação física desses K e K'? Olha só. Veja bem. Eu tenho aqui, pensa na incidência. Incidência, onda plana, direção Z. Tá aqui, ó. Se eu pegar essa setinha aqui, ó, se você pensar aqui, ó, no problema de espalhamento, ó, a onda vem por aqui, direção Z, espalha e vai pelo que a gente tinha chamado de direção R. Então aqui, com o ângulo de espalhamento delta aqui, né? Então, desde quando a gente introduziu o tema de espalhamento, você vem pela direção Z, espalha, sai pela direção R, delta, ângulo de espalhamento. Então essa figurinha que o Griffiths coloca lá pra gente, estabelece que θ é o ângulo entre a direção R e a direção Z, como sempre, nas coordenadas esféricas, e aqui ele chama K' menos K, que seria esta direção aqui, de kappa, né? Ele usa a letra grega kappa, que vai ser, que a gente vai introduzir ela daqui a pouco. Tá? Mas, por enquanto, interessante lembrar o que é K e o que é K'. Então, incidência e espalhamento. Seguindo. Então, a alteração que a gente fez foi essa aqui, ó. Agora, a nossa amplitude de espalhamento é essa de K. E a nossa suposição foi onda plana incidente não é muito alterada pelo centro de espalhamento. Então, essa é uma das aproximações que você considera na aproximação de Born. Se for um espalhamento de baixa energia, lembra lá que a gente falou da baixa energia, lá quando a gente olhou por ondas parciais? Para baixas energias, você vai ter um fator exponencial essencialmente constante. Por quê? Porque K vai se aproximar muito de K'. Então, né, se você tem, já não é muito alterado, você ainda tem uma baixa energia de incidência, isso vai causar em K muito próximo de K', sua exponencial ela vai ser essencialmente constante, igual a 1. Então, esse trambolho todo aqui, para a exponencial igual a 1, vai depender só do V. E aqui a gente removeu o zero aqui. Opa, esse zero aqui eu vou ter que tirar ele vou ter que tirar ele usando os efeitos especiais aí. Tirei. Então aqui,
Nós removemos o índice 0 porque você não tem como, essa altura do campeonato não tem mais como ter confusão em R e R0, a integral é uma só, você pode escolher R ou R0, mas o fato é que para baixa energia você vai precisar de integrar só o potencial mesmo. Pega o seu potencial aqui, joga, faz o integral do potencial em todo espaço e pronto, você tem a sua amplitude de espalhamento. E aí, exemplo, vamos supor a esfera maleável. Como que é a esfera maleável? A esfera compacta é aquela que era impenetrável, então você tinha lá o potencial infinito em A, né, no raio A da esfera. A esfera maleável, vamos ver aqui no quadrinho como que ela é. Ó. Ela é V0 ao invés de infinito. Então, é dita maleável porque a função de onda pode penetrar lá para dentro, né? Ela pode tunelar lá para dentro. Né? Não, tunelar não é a palavra, mas ela pode sim passar lá para dentro do potencial, né? Ter uma probabilidade de você encontrar partícula, né, em R menor do que A, o que não existe na esfera compacta. Era inclusive uma das nossas condições de contorno para a esfera compacta na videoaula passada. A amplitude de espalhamento para esse potencial, ó, como é que era lá? Você tinha que integrar o potencial é a constante, sai fora da integral, você tinha uma integral de volume em todo espaço. Integral de volume de uma esfera, 4π r ao cubo, onde r é o raio da esfera, que a gente chamou de A. Então pronto, ó. Essa é a sua amplitude de espalhamento para a esfera maleável. Aqui, a sua seção de choque diferencial tem esse formato aqui. Olha como é bem diferente lá do que a gente tinha visto para a esfera compacta usando ondas parciais. Também é um problema completamente diferente também, né? Você tem ali uma penetração da função de onda e tal. A gente não tem como ver de cabeça, assim, bater o olho e fazer alguma interpretação disso, igual a gente fez lá na esfera compacta. Olha só, a onda de matéria ela vai tateando a esfera e tal. Aqui você não consegue nem ver direito que unidade que isso tem. Então é um pouquinho mais complicado, mas está aqui as equações para a seção de choque diferencial e para a seção de choque total, né? Aqui você tem uma dependência do raio à sexta. Só que essas outras unidades que forem aparecer aqui, com MV e H cortado, você espera que isso aqui, esse termo todo aqui, ó, entre parênteses, esse termo que está entre parênteses, você espera que ele tenha unidades de metro, unidades de R, né, de distância. Então, esse é o espalhamento por esfera maleável. Rapidinho, você integra, só um exemplo rápido, você simplesmente integra o potencial em todo o espaço e você já tem, né, a partir de toda a teoria que a gente desenvolveu lá para trás, você já tem amplitude de espalhamento. Seguindo aqui, vamos voltar para o caso, vamos tirar a restrição de baixa energia, mas agora vamos falar que esse potencial é esfericamente simétrico, portanto, ele não é mais V de R com setinha aqui, agora ele é V de R sem a setinha. Aqui, ó. Essa aqui é a equação que a gente tem e que a gente pode escrever, né? Aqui eu poderia eliminar essa setinha aqui, mas enfim, ou não, né? V de R com a setinha é igual a V de R sem a setinha. É isso que, né? R com a setinha quer dizer as três direções do espaço, né? Então, e R sem a setinha quer dizer que depende exclusivamente de R. Mas, enfim, quando o potencial é esfericamente simétrico, a sua exponencial, a sua integral vira isso aqui, ó. Lembra que a gente se concentrava na exponencial, jeitos de escrever exponencial a partir de certas aproximações. Então, por que ela vai ter essa cara? Porque a gente utilizou o seguinte, ó. Kappa é K' menos K. E kappa escalar R0 é módulo de kappa
módulo de R0, cosseno de θ 0. E aí, a integral em φ é facinha, 2π, a integral em θ, resíduos. Ela é parte, se você fez o exercício que eu te pedi lá para o cálculo daquela integral por resíduos, no meio daquele exercício vai ter a integral em θ que você precisa aqui, ó. Então, o resultado dessa integral em θ está sendo mostrado aqui. Né? Aliás, o resultado da integral em θ em φ, né? O 2π que saiu fora matou aqui. O resultado da integral em θ é seno de kr sobre seno de kr sobre kr. Né? Aqui você tinha um r ao quadrado que matou o r que vai dar aqui embaixo. O k saiu fora. Você tem isso aqui, ó. Aí, olha só, você bate o olho aqui e fala, pô, f de θ, mas cadê o θ? Não estou vendo θ. Você tem que lembrar, né? E a dependência em θ? É a pergunta que você pode se fazer. Você tem que lembrar daquela figurinha que a gente colocou para trás, ó. Dependência em k é uma dependência indireta em θ, ó. Se você usar a lei dos cossenos e mais algumas propriedades trigonométricas, você escreve k desse jeito aqui. Não é difícil. Se você quiser praticar, começa com a lei dos cossenos, que você vai fazer mais algumas manipulações e chegar aqui e escrever k como função de θ. Então, o θ que você... Né, se f é uma função de θ, agora o φ já foi removido, porque a integral em φ aqui já foi resolvida, deu 2π, ok. Então, se o θ, você queria saber quem é f de θ e cadê θ, θ está embutido aqui no k, ó. Aqui tem o θ e aqui tem um θ. Novamente, para você caminhar mais, você precisa da equação explícita para o seu potencial, que é o que nós vamos fazer agora. Dois pequenos exemplos. Vamos começar com o potencial de Yukawa. Potencial de Yukawa, que é isso aqui, ó, é um modelo matemático para uma força de ligação em um núcleo atômico, seja esse núcleo simples igual ao hidrogênio, onde μ seria 0 aqui e beta seria Q1, Q2, né, Q ao quadrado sobre 4πε0, né? Então, seja esse núcleo atômico simples igual ao hidrogênio, onde beta e μ teriam esses formatos que eu acabei de falar, ou seja, uma coisa mais complicada em que beta e μ seriam ajustes para você trabalhar com núcleos atômicos mais complicados do que o de hidrogênio. Mas enfim, esse aqui é o potencial de Yukawa. Por aproximação de Born, o que você tem que fazer? Jogar ele na integral. Mandou ele lá para sua integral. Ó. Aqui tinha um R na frente que matou esse R. Essa integral não é muito simples, ela é inclusive um exercício do Griffiths, mas acaba sendo um exercício de cálculo, pura e simplesmente cálculo. O resultado dessa integral bom, pelo jeito aqui o resultado da integral é k sobre μ ao quadrado mais k ao quadrado, que daria este resultado aqui. Então, essa é a amplitude de espalhamento para o potencial de Yukawa usando aproximação de Born. E aí, como que era lá nas ondas parciais? Aqui você vai seguir o mesmo que a gente fez nas ondas parciais, porque é tudo teoria de espalhamento, né? Antes de falar de ondas parciais, a gente falou lá na introdução, qual que é a sequência lógica? Acha f de θ, seção de choque diferencial, depois você acha a seção de choque total. Então, vamos lá. Ó. Antes de achar a seção de choque total, aquilo que eu tinha falado, ó, se eu faço beta, Q1, Q2, 4πε0 e μ igual a 0, eu tenho o potencial coulombiano. Tá? Se eu tenho potencial coulombiano, eu não vou estar mais no potencial de Yukawa. Eu vou estar trabalhando com o potencial potencial coulombiano, mas vou estar trabalhando com o espalhamento de Rutherford. Né? O espalhamento de Rutherford foi estudado lá com partículas alfas sendo espalhadas por uma folha de ouro. Aquilo é potencial coulombiano. Então, se eu fizer antes de calcular, né? Então nós não vamos calcular por enquanto
a seção de choque total lá para o potencial de Yukawa. Vamos então para a amplitude de espalhamento para o espalhamento de Rutherford. Então o que eu vou fazer agora? Jogar beta e mi igual a 0, beta vou jogar aqui, e aí eu vou ter esse F de θ para o potencial coulombiano. Agora sim, vamos lá. Qual que é o objetivo? Resultado em termos, se eu escrevo o resultado em termos da energia e de θ, eu vou ter este resultado aqui para o espalhamento de Rutherford. No fim das contas eu me enganei aqui, nós não vamos calcular a seção de... aliás, vamos sim aqui, ó. Seção de choque diferencial é o quadrado disso aqui. Tá aqui, ó. Nós não vamos calcular a seção de choque total. A seção de choque total não. Nós não vamos buscar, nós vamos só até aqui. Por que isso? Porque essa é uma equação muito conhecida. Rutherford mesmo chegou usando teoria clássica, usando a aproximação de Born você chega, e usando teorias mais complexas lá, envolvendo quântica de campos e tal, você também chega nesse resultado aqui, né? Então, essa é uma equação muito importante para o espalhamento de Rutherford, muito famosa, vamos dizer assim, que a nossa aproximação de Born chegou nela também. Eu ia falar sem muita dificuldade, mas tem uma dificuldadezinha naquelas integrais que não são triviais, né? Mas, enfim, usando a primeira aproximação de Born, chegamos aí, conseguimos copiar lá um resultado que a gente já tinha da teoria clássica para o espalhamento de Rutherford, tá? Isso foi um modelo, um método de validar o que a gente está fazendo aqui, né? Porque você pode se perguntar, falar, mas se o espalhamento clássico resolve meu problema, então ele vai resolver todos os problemas? Não, não vai resolver todos os problemas, tem alguns problemas que você vai ter que usar a aproximação de Born para resolver quanticamente ou alguma outra ferramenta para resolver, mas comparar com a equação obtida classicamente por Rutherford foi uma maneira só de validar tudo que a gente fez aqui até agora, tá? Agora a gente vai entrar no que a gente chama de série de Born, para fechar, vai ser rapidinho. O que seria isso? Você pode encarar o que a gente acabou de fazer como uma primeira aproximação, uma primeira correção em relação ao problema em que não há nenhum desvio. Isso em mecânica clássica é dito aproximação de impulso, em que você usa a equação do impulso, né? Você tem aqui para falar que uma força perpendicular atuou na partícula que está entrando aqui com parâmetro de impacto B, se aproxima de um centro de espalhamento, e aí uma força perpendicular atuou pelo centro de espalhamento para jogar ela na trajetória que faz o ângulo θ lá com a direção de incidência, né? Então, se você usa essa teoria aqui, o seu ângulo de espalhamento θ é dado pelo arco tangente do impulso sobre o momento linear. Repara, aqui em cima, né, você tem aqui o impulso, que é o que vai estar associado ao nosso R lá no espalhamento quântico, e na parte de baixo aqui você tem um momento linear associado com a direção Z. Beleza? Mas isso aí, então, essa é a aproximação de impulso clássica, que é essencialmente o que a gente fez aqui para a aproximação de Born. Por que isso? Você fala que esse cara passar direto por aqui, ó, se ele passa direto por aqui, ou seja, se você aproxima o impulso de zero, você não vai ter ângulo de espalhamento, né? Então, se você aproxima θ, né, se você fala que o centro de espalhamento não foi capaz de fazer nada com a partícula, lembra lá que o π0 na nossa equação, ele dizia justamente isso? Então, essa integral aqui, ela pode ser encarada como uma correção de primeira ordem. Lembra lá a teoria de perturbação?
a primeira parte é problema não perturbado e depois você começa a somar as perturbações. Se você lembrar disso, você pode encarar esse carinha aqui como uma primeira ordem na sua perturbação, em que a gente lembra que Gzinho tem esse formato aqui, né? E aí, esquematicamente, você tem aqui psi que você quer, psi 0, mais essa integral. Aqui é só uma representação esquemática, tá? Você tem G, V, psi, em que G é esse carinha, ele comporta o IKR sobre R, que é o EIKR sobre R que a gente tanto precisa. Mas então, esquematicamente, porque eu não coloquei o diferencial de volume aqui, né, o D3R. Né, eu não coloquei ele aqui porque você vai entender por que não, para ficar mais fácil da gente visualizar. Então, a integral de G, V, psi é o que a gente está chamando de primeira ordem. Se a gente jogar, lembra que a gente tem um psi do lado de cá, ó, que a gente não sabe como que é. Nas situações anteriores lá, a gente foi aproximações. Então, o que a gente faz? Joga esse próprio cara aqui, e aí você começa a ter as ordens superiores. Essa aqui é a segunda ordem. De onde vem isso? Eu peguei esse cara aqui e joguei GV psi. Eu joguei a nossa própria solução no psi que a gente tinha. Então, psi 0 veio parar aqui, e aí você você adiou a sua resolução aqui, ó. GV, psi, o psi que você não quer, que você não sabe, tá agora na segunda ordem, e aqui você substituiu por um psi que você conhece, ó. Que é essencialmente o que a gente tinha feito lá atrás. Então a primeira ordem, ela está bastante associada mesmo com a onda com pouco espalhamento, né, sofreu uma pouca, a onda espalhada sofreu uma pouca influência do centro de espalhamento, e você tem lá a onda plana de saída parecida com a onda plana de entrada. Então essa é de fato a sua primeira ordem, né? Olha só. Aí a segunda ordem você passou o psi que você não conhece para a segunda ordem. E assim sucessivamente. Você pode ir fazendo isso quantas vezes você quiser. Você vai ter um enésimo termo aqui, que seria aqui o termo geral da sua série, né? Essa aqui então seria a terceira ordem, e esse aqui o termo geral da série de Born. Você tem uma interpretação diagramática que você pode fazer, que é essa aqui, ó. Então, aqui você não sofreu nada de espalhamento, se não sofrer espalhamento é psi 0. Aqui, esse termo representa um espalhamento levinho, né, a primeira aproximação de Born, em que essencialmente você está falando que o termo, a onda esférica de saída se parece um pouquinho com a onda de entrada. E aqui você já tem situações mais complicadas à medida que você for adicionando os outros termos da série na tentativa de encontrar uma solução exata para o espalhamento. Correto? Então, gente, esse é o fim do último vídeo do módulo 5, o último vídeo de espalhamento e também o último vídeo do curso de Mecânica Quântica 2. Espero que tenha sido um período com o mínimo de problemas possíveis, né? Porque estudar mecânica quântica, você nunca passa incólume, né? Você nunca passa, não, estudar quântica foi sossegado, ó, isso aqui é assim, isso aqui é assado. Você tem sempre que quebrar bastante a cabeça, né? Então, isso envolve, invariavelmente, vai envolver percalços, tá? Então, eu espero que tenha sido um período com o mínimo de percalços possíveis. Sempre que você quiser diminuir o máximo o número de percalços, me procura, deixa um comentário aí no vídeo, me manda mensagem para tirar as dúvidas, mas tenta sempre terminar esses temas em quântica tentando entender o que foi qual que foi o objetivo, o que aquilo tentou passar para você, menos matemática e mais significado físico das coisas. Beleza? No mais,
Espero que vocês tenham gostado desse período. Vídeos até lá, próximo vídeo realmente não vai ter, até uma próxima disciplina que a gente eventualmente se encontre, gente. Valeu, até mais.